Parecia um jogo aberto no placar agregado, mas dentro de campo a ameaça foi muito mais azul. Este é o canal Não Vi o Jogo. Fica comigo que eu vou te contar a história da partida. Cruzeiro e Goiás decidiram a volta da quinta rodada da Copa Betano do Brasil no Mineirão. Depois do 2-2 na ida, o Cruzeiro venceu por 1-0 e fechou o confronto em 3-2 no agregado. O placar foi curto, mas a partida não foi tão equilibrada quanto o resultado sugere. O Goiás teve mais posse, trocou mais passes e tentou se manter no jogo, mas quem criou as chances mais claras foi o Cruzeiro. O começo já mostrou um Cruzeiro mais perigoso quando chegava ao último terço. Mesmo sem controlar a posse o tempo todo, o time da casa atacava com mais objetividade e conseguia transformar suas chegadas em finalizações. O Goiás tinha bola, mas essa posse não virava presença ofensiva de qualidade. A equipe visitante circulava, procurava espaço, mas errava no último passo e quase não obrigava o goleiro do Cruzeiro a trabalhar. O primeiro tempo foi o trecho em que o Cruzeiro construiu a vantagem que decidiu a eliminatória. A equipe finalizou bastante, acertou o alvo com frequência e encontrou situações claras dentro da área. Antes do gol, o Cruzeiro já tinha obrigado Tadeu a trabalhar e também desperdiçado boa oportunidade. A diferença estava na qualidade das chegadas. O Goiás tinha a bola, mas o Cruzeiro tinha os lances mais perigosos. Até que, aos 32 minutos, a jogada termina em pênalti para o Cruzeiro. Caio Jorge assume a cobrança, finaliza com segurança e coloca o time da casa em vantagem. Era um gol simples na execução, mas enorme no contexto, porque obrigava o Goiás a buscar o resultado fora de casa. Depois disso, o Cruzeiro ainda teve chance de ampliar. Caio Jorge voltou a aparecer em boa condição pouco depois, mas desperdiçou. Kaique também teve uma grande oportunidade aos 41 minutos. O placar de 1-0 no intervalo deixava o Goiás vivo, mas o jogo dizia que o Cruzeiro estava mais perto do segundo do que de sofrer o empate. No segundo tempo, o Goiás tentou mexer cedo. Bruno Sávio entrou no intervalo e depois vieram Anselmo Ramon, Diego Caito e Lourenço. A ideia era dar mais presença ofensiva, mas o problema principal continuou: volume sem precisão. O Goiás terminou com 11 finalizações, mas só uma no gol. Esse dado explica muito da partida. Houve tentativa, houve posse, houve cruzamento, mas faltou transformar isso em ameaça limpa. Do outro lado, o Cruzeiro manteve perigo mesmo sem ficar com a bola por mais tempo. Luiz Sinisterra entrou e rapidamente participou de dois lances importantes, aos 65 e 66 minutos, ambos defendidos por Tadeu. Essas defesas mantiveram o Goiás dentro da eliminatória. A atuação de Tadeu também ajuda a entender por que o placar ficou apertado. O goleiro fez 8 defesas, várias delas em momentos em que o Cruzeiro poderia ter matado o confronto. Sem isso, a diferença no marcador provavelmente seria maior. Nos minutos finais, o Goiás ainda teve sua melhor chance com Wesley Garcia, aos 84 minutos. No segundo tempo, o Goiás tentou mexer cedo. Bruno Sávio entrou no intervalo e depois vieram Anselmo Ramon, Diego Caito e Lourenço. A ideia era dar mais presença ofensiva, mas o problema principal continuou: volume sem precisão. O Goiás terminou com 11 finalizações, mas só uma no gol. Esse dado explica muito da partida. Houve tentativa, houve posse, houve cruzamento, mas faltou transformar isso em ameaça limpa. Do outro lado, o Cruzeiro manteve perigo mesmo sem ficar com a bola por mais tempo. Luiz Sinisterra entrou e rapidamente participou de dois lances importantes, aos 65 e 66 minutos, ambos defendidos por Tadeu. Essas defesas mantiveram o Goiás dentro da eliminatória. A atuação de Tadeu também ajuda a entender por que o placar ficou apertado. O goleiro fez 8 defesas, várias delas em momentos em que o Cruzeiro poderia ter matado o confronto. Sem isso, a diferença no marcador provavelmente seria maior. Nos minutos finais, o Goiás ainda teve sua melhor chance com Wesley Garcia, aos 84 minutos, mas a finalização parou na defesa. Foi o tipo de lance que poderia mudar a leitura do jogo, porque o agregado estava no limite, mas também mostrou a dificuldade visitante. A chance apareceu tarde demais e foi isolada dentro de uma produção ofensiva irregular.
Caio Jorge teve o peso principal no placar. Cobrou o pênalti que decidiu a volta e participou das melhores oportunidades do primeiro tempo, mesmo também desperdiçando uma chance clara. Matheus Pereira foi importante pela criação. Ele concentrou boa parte das jogadas ofensivas do Cruzeiro, buscou cruzamentos, criou chances e ajudou o time a manter perigo mesmo com menos posse. Fabrício Bruno teve impacto nas duas áreas. Defensivamente, sustentou bem a linha do Cruzeiro e no ataque apareceu em bolas paradas, exigindo defesas e aumentando a pressão. Tadeu foi decisivo para o Goiás continuar vivo até o fim. As 8 defesas explicam por que uma partida com tantas chances do Cruzeiro terminou só 1-0. O placar refletiu o vencedor, mas não refletiu totalmente a diferença das chances. O Cruzeiro foi mais eficiente, mais perigoso e criou o suficiente para vencer com mais folga. O Goiás teve posse e tentou jogar, mas errou demais no caminho até o gol. Foram 70 passes errados e só uma finalização certa, uma combinação pesada para quem precisava buscar a classificação fora de casa. No fim, a história é direta. O Cruzeiro não dominou a bola, mas dominou os lances que importavam, e em jogo de mata-mata, isso costuma ser suficiente.